Olá, boa noite. Ao mesmo tempo em que descarta a hipótese de racionamento, o governo federal ensaia uma mudança radical no setor elétrico. O objetivo é reduzir o risco de desabastecimento a médio e longo prazo. O plano é colocar as usinas termoelétricas a carvão funcionando em tempo integral e não apenas em casos de emergência. Se a ideia vingar, tanto o custo da energia quanto a emissão de poluentes vão aumentar. O Jornal da Cultura discute a medida polêmica que atinge diretamente a vida dos brasileiros. Veja também outros assuntos importantes desta segunda-feira. Rodízio municipal de veículos na capital paulista é retomado, depois de ficar suspenso durante 3 semanas. Pagamento de horas extras derruba diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral. Presidente Dilma sanciona a lei que permite baratear a conta de luz em 20%. Após quase um ano foragido, o contador de Carlinhos Cachoeira se entrega à Polícia Federal. Polícia do Rio de Janeiro abre inquérito para apurar denúncia de maus tratos contra uma idosa de quase 100 anos de idade. Cuba libera viagens ao exterior sem pedido de autorização. Participam desta edição o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa, e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. A cada 15 segundos, um brasileiro se tornou vítima de tentativa de fraude no ano passado. Os dados foram divulgados hoje pela Serasa. De acordo com o balanço divulgado pela empresa, em 2012 foram registrados 2.140.000 tentativas de fraude, conhecida como roubo de identidade. Nesses casos, dados pessoais são usados para conseguir crédito com o objetivo de não honrar pagamentos ou realizar negócios sob falsidade ideológica. Isso significa que a cada 14,8 segundos, um brasileiro foi vítima desse tipo de golpe. Entre as principais tentativas de fraude estão a solicitação de cartão de crédito, financiamento de produtos eletroeletrônicos e compra de celulares e automóveis. Esse número representa um aumento de cerca de 9% em relação ao ano de 2011, quando foram registrados 1.960.000 tentativas. A popularização da internet e das mídias sociais é apontada como um fator impulsionador desse tipo de ação criminosa. Pesquisas da Serasa Experian apontam que estão mais suscetíveis às fraudes os consumidores que tiveram seus documentos roubados. A quem cabe proteger a gente dessas tentativas de fraude? A polícia? A polícia. Porque quem comete as fraudes são os milhantes, os criminosos, não é? Praticam esse tipo de delito. Porque a cada 15 segundos uma tentativa de fraude... Cada vez é mais sofisticado. Quando eu cheguei a São Paulo, era office boy, comecei a trabalhar, o golpe era do bilhete premiado. Eu acabei de sair de onde eu trabalhava, na Alameda Vieira de Carvalho, faz tempo. O sujeito foi vender um bilhete premiado. Eu já sabia, já tinham me falado a história do bilhete premiado. Agora, na internet, você entra no site do banco, você não sabe se é o site oficial ou não. É verdade. Porque, então, é uma verdadeira loucura. A gente não sabe mais. Recebe comunicação dos bancos constantes. Se fosse formalmente, desde que você responda e dê os dados que lhes são solicitados, supostamente você terá informações que são confidenciais do banco e só você terá conhecimento. Claro. E é o golpe mais aplicado. Isso, e na internet, você sempre recebe, da Nigéria, então, dos países africanos, para receber dinheiro, de heranças e tal, é constante. Claro que você fica imaginando, isso daqui você lê e fala, isso aqui é uma bobagem, mas entre 10, 11 milhões que eles mandaram, 1, 2 vai responder, 3, ou vai clicar no anexo, porque muitas vezes em depósito feito na conta, clique o anexo. A pessoa não sabe. Vocês se sentem seguros em fazer compras pela internet, por exemplo, ou internet banking, essas coisas? Eu, sinceramente, não faço compras pela internet. Acho que é um sistema viável, mas pouco fiscalizado. Eu acabo fazendo alguma coisa, mas no caso funciona pelo Federal, pelo Banco do Brasil que nós recebemos, né? Mas já aconteceu várias vezes problemas. Nos últimos 4, 5 anos aconteceu umas 3 vezes. Com você? De problema de você ver ou com cartão, como mostrou a reportagem, de alguém clonar o cartão, você chega no caixa eletrônico, alguém foi lá antes, colocou um aparelho, você não sabe, você foi lá, alguém copiou os teus dados, tal,
aconteceu de sumir, desapareceu o dinheiro, ou fazer entrar dinheiro em operações triangulares. Aí você diz, é chato, né, para o correntista, mas aí o banco compreende, devolve o dinheiro, mas dá um prazo de 60 dias para, no caso do Banco do Brasil, para apurar o que aconteceu. Então, a gente vive sempre nesse terreno da incerteza. Eu já tive o meu cartão clonado 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu tenho 2 tipos de cartões de crédito. E em todos esses casos, o banco me pede as informações para saber se eu estava naquele local onde o cartão foi usado. Aí eu provo que não estava. Você denunciou isso à polícia? Essa clonagem? Quem tem que denunciar é o banco. É o banco, claro. O banco tem que mandar apurar. Eu não tenho os dados para isso. Eu sou vítima, não é? E uma vítima que não tem instrumentos para poder exercitar os direitos de vítima, né? Então, é uma coisa curiosa que se estabelece. Pagamento de horas extras derruba diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, exonerou hoje Alcides Diniz, diretor-geral do órgão, e também Mary Ellen Gomide Madruga, secretária de Controle Interno e Auditoria do TSE. As demissões ocorreram após as denúncias de pagamentos milionários de horas extras entre setembro e novembro de 2012. No período, foram pagos 9,5 milhões de reais em horas extras para 567 funcionários. Os dados são do próprio TSE e estão disponíveis na internet. A Constituição Federal estabelece o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal como o teto para o funcionalismo. Em novembro, esse valor superava os 26 mil reais. No mesmo mês, 161 funcionários tiveram vencimentos que ultrapassaram o valor máximo e chegaram a até 64 mil reais. O pagamento de horas extras no TSE é autorizado entre os meses de julho e dezembro, durante o ano eleitoral. No órgão, as horas extras trabalhadas precisam ser autorizadas e justificadas em relatório. Vocês entendem que houve irregularidade? Parte desse dinheiro tem que ser devolvida? Não, eu acho que tem que ser devolvido, porque é um dinheiro que foi obtido irregularmente. Agora, é curioso que enquanto o tribunal, nesse período, apurava as inscrições dos candidatos em vários níveis, analisando quem tem ficha suja ou não, dentro do próprio tribunal, as fichas sujas se manifestam, não é verdade? Felizmente, a ministra toma providência. Agora, não acredito que tenha exonerado, porque não dá para exonerar assim. Eu acho que ela afastou das funções, enquanto se instaura uma sindicância que vai se apurar a profundidade e a saciedade de todos os delitos cometidos por esses funcionários. De qualquer forma, essa providência foi corretíssima. Sim. Agora, o curioso é a modernidade, porque na hora do ponto é assim. Né? Só que não adianta. Digital. Só que a pessoa ia de manhã, no sábado, fazia assim, ia passear em Brasília. E no final da tarde ia lá. O curioso é que nós criamos mecanismos do Brasil sofisticados de controle e não adianta nada, a fraude continua. Por quê? Porque há um superior que autorizou. Né? É sempre essa questão, porque ninguém faz hora extra sem autorização. Tem uma norma interna, claro que tem. Quem for mexer nas folhas dos tribunais de justiça de cada estado, ou do STF, do STJ, vai encontrar surpresas. Senado. Olha, é incrível. Da Câmara. No caso do Poder Judiciário, graças à ministra Eliana Calmon, que foi corregedora do Conselho Nacional de Justiça e pressionou muito, junto com o CNJ, claro, para liberar as folhas de pagamento na internet, parte desses dados foram obtidos na internet, com certeza, você encontra salários no STJ, Superior Tribunal de Justiça, eu encontrei salário de 70 mil, 80 mil. Aí é o seguinte, eles falam que são outras vantagens, não é o salário propriamente dito. Aí férias, atrasados, aí vem uma série, vem sete fatores. Aí no final, só sei que tinha 70 mil lá no final. E o rodízio municipal de veículos voltou a vigorar hoje em São Paulo. Nós vamos falar agora com a repórter Juliana Barleta, que tem maiores informações. Boa noite, Juliana. Eu queria saber se até mesmo no mês de férias é preciso realmente manter o rodízio. Olá, boa noite, Márcia. Através de nota, a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, informou que a volta da restrição é necessária por conta do aumento do fluxo de veículos na cidade. A CT, no entanto, não divulgou um balanço sobre os índices de congestionamento registrados na cidade durante o período em que o rodízio ficou suspenso. Há mais de 14 anos, o sistema de rodízio de carros foi implantado na cidade de São Paulo nos dias úteis. Segundo a CT, a restrição tem como objetivo manter 20% da frota parada e assim evitar que os congestionamentos piorem. De acordo com o final da placa e o dia da semana, o veículo não pode circular na região conhecida como mini anel viário, que corresponde ao centro expandido da capital, entre as 7 e as 10 horas da manhã e entre as 5 da tarde e as 8 horas da noite.
Carros com placas de outros municípios também precisam respeitar o rodízio. Quem desrespeita a norma comete uma infração leve de trânsito. O motorista infrator está sujeito ao pagamento de multa de R$ 85,13 e a perda de 4 pontos na carteira de habilitação. Além dos fiscais da CT, a cidade conta com cerca de 600 radares capazes de identificar as placas dos carros que desrespeitam o rodízio. A prefeitura só suspende a restrição nas festas de fim de ano, feriados ou em casos graves de enchentes ou greves do transporte público. Apesar do rodízio, a cidade é marcada pelos engarrafamentos. Em 2012, a CT registrou o maior engarrafamento da história da cidade. Foram 295 quilômetros de filas na capital. E o segundo pior engarrafamento do ano, 259 quilômetros, foi registrado no dia 21 de setembro, véspera do Dia Mundial Sem Carro. Márcia, a ideia de restringir a circulação de veículos na cidade de São Paulo começou com o então secretário do Meio Ambiente, Fábio Feldman. E o objetivo principal era reduzir os índices de poluição. Feldman, o rodízio de hoje é parecido com o rodízio que você propôs há 15 anos? O modelo é o mesmo. Você restringe 2 chapas por dia e, com isso, você mantém a mesma ideia. A diferença é que o rodízio era no inverno, naquela época, na década de 90, e ele era um rodízio de dia inteiro. Você acha que o rodízio, implementado hoje na cidade, ele está funcionando ou precisa ser aperfeiçoado? Não, acho que ele tem que ser aperfeiçoado. Acho que o rodízio alcançou, digamos assim, o seu limite. Quando nós fizemos o primeiro rodízio, há praticamente 15, 20 anos atrás, São Paulo tinha 5 milhões de veículos. Hoje nós temos mais de 7 milhões. Portanto, eu acho que o rodízio deveria ser aperfeiçoado, inclusive aproveitando da tecnologia que hoje existe, que naquela época não existia. Você pode controlar, por exemplo, o rodízio através de chip, que vai se tornar obrigatório em todos os automóveis no Brasil. Ele poderia ser ampliado, por exemplo? Eu acho que talvez ser ampliado, mas mais do que ampliado, eu acho que você teria que criar e estimular novas ideias. Por exemplo, o maior número de passageiros por veículo. São Paulo hoje tem alguma coisa em torno de 1,4, ou seja, é só andar na rua e nós vamos ver pessoas com 1 ou 2 passageiros, automóveis com 1 ou 2 passageiros. Ou seja, para diminuir o trânsito e melhorar eventualmente a poluição, nós teremos que ter pessoas usando melhor o automóvel. E para isso eu acho que nós temos que usar ideias mais criativas e enfrentar os novos desafios que nós temos hoje. Ótimo, Feldman, muito obrigada pela atenção. Márcia, com vocês no estúdio. Obrigada, Juliana. O que vocês pensam dessas ideias aí? Eu acho uma coisa, eu acho que o rodízio se dá no centro expandido de São Paulo. Quais são os limites desse centro expandido? Eu nunca soube. Eu confesso que eu não sei. Salinha Farah Maluf, Marginal Tietê. Não, isso não está definido. Não, mas pela prefeitura, sim, no centro expandido. Não está. A dúvida do pessoal que vem do interior e passa por São Paulo, por exemplo, para ir para outros lugares, é saber se no dia do rodízio, que a placa dele é conhecida, ele tem que passar por onde. Ele não sabe, nenhum lugar está divulgado isso, a saciedade, para todo mundo possa ver. Essas são as marcas, as demarcações do rodízio. Centro expandido é isso. Da Salim Farah Maluf até lá. Marginal. Agora, onde que começa e onde que acaba isso? Vir do interior e pegar a Avenida Bandeirantes para ir para a praia, por exemplo. Você está entrando na área do rodízio? Tá. Porque está dentro. E como é que faz o sujeito para ir? Agora ele tem um rodoanel. De qualquer forma... Mas, enfim, é muito difícil definir isso. E mais ainda, em torno dessa questão de multas, criou-se uma verdadeira indústria de multas. Eu assistia 2 dias atrás, uma cena curiosa. O chefe estacionando o veículo, um policial assistindo ele a estacionar irregularmente e o outro esperando para fazer a multa. Ora, a função do policial não é multar, é dizer, olha, o senhor não pode estacionar aqui. Mas eles não fazem assim, porque virou uma indústria de multa. Vai chegar a 1 bilhão a arrecadação de multas na cidade de São Paulo. Mas eu queria saber o que vocês pensam dessas propostas que o Feldman faz aí, de estender o horário de rodízio para um dia, da carona solidária, de buscar outras alternativas. São ideias interessantes, mas é curioso as contradições. Há um estímulo oficial para comprar carro.
recentemente que acabou a isenção de IPI, porque tem um enorme efeito multiplicador de empregos na indústria automobilística. Tem a parte de autopeças, revenda, etc, etc, etc. Ao mesmo tempo, quem compra fica penalizado, paga todos os impostos e não pode colocar o carro dele na rua. Então, há uma contradição, precisa acertar o discurso. Não, ele precisa ver se o carro dele, fazer o exame anual, agora precisa ver se a prefeitura vai manter ou não. Em relação à questão, se ele tem as condições adequadas, a questão da poluição, etc. Tal. É muito complicado. Na verdade, nós vamos voltar ao mesmo tempo que aquele mantra, falta transporte coletivo. Né? E mais ainda. E o prefeito Fernando Haddad, hoje, ele disse que vai aumentar a restrição à circulação de caminhões em São Paulo. Isso é um outro problema também, né? Porque essas restrições que existem hoje, elas fizeram com que as companhias que transportam, as transportadoras, elas adotassem o seguinte: ao invés de ter um caminhão grande, elas têm 2 pequenos. Os pequenos podem entrar porque não são considerados. Os grandes não podem. Então, você aumentou o congestionamento, porque a quantidade de pequenos é muito maior do que a somatória que existia antes. Só lembrar que o ex-prefeito tentou regulamentar isso e teve de volta. Você foi uma pressão enorme das empresas transportadoras. É um problema isso de qualquer cidade do mundo, isso é regulamentado. É impossível, durante o horário normal, ter de descarregar cargas, que você vê isso normal, você caminha nas ruas, você fala, isso é um absurdo. Faça isso em outro horário, de noite, aumenta o custo. Esse é o problema das empresas, não é o problema de quem está transitando por lá. E o prefeito de São Paulo confirma o aumento da tarifa de ônibus e diz que o governo federal age como agiota nos contratos da dívida com estados e municípios. Segundo Fernando Haddad, o contrato de renegociação, firmado há 13 anos, é insustentável. O contrato firmado entre o prefeito Pito e o presidente Fernando Henrique Cardoso não se sustenta no tempo. Porque os juros pagos pelo município é muito superior aos juros que a própria União paga no mercado para rolar sua própria dívida. E isso é absolutamente impraticável. Sensibilizada com o assunto, a presidenta Dilma Rousseff remeteu um projeto de lei para mudar essa situação de uma vez por todas. Já o aumento da tarifa de ônibus está em estudos e deve sair até o final do primeiro semestre. Sempre lembrando que o reajuste jamais será superior à inflação acumulada no período, que é um compromisso de campanha. A tarifa hoje é de R$ 3,00. O último reajuste, feito em janeiro de 2011, foi de quase 11%, praticamente o dobro da inflação medida no período. O prefeito falar que o governo federal age como um agiota nessa questão das dívidas cria aí um mal-estar logo no começo de governo? Mas, como ele está falando uma verdade, ninguém pode se opor, ninguém pode criticá-lo. Até a própria presidente, como ele disse, já mandou um projeto para modificar isso. Realmente, trata-se de uma exploração que se faz. E o aumento da tarifa de ônibus? Agora, mas falando de transporte, mobilidade. Mas em relação à dívida, tem que ser em relação a todas as prefeituras e a todos os estados. Claro. Né? Porque a discussão, inclusive, com os outros prefeitos falaram assim, porque a situação é grave, não há dinheiro para investimento, as prefeituras têm um sério problema. Então precisa mudar, manda uma medida provisória. Na hora que precisa da medida provisória, manda projeto de lei. Quando é para mandar projeto de lei, manda medida provisória. Isso tem de mandar, é urgente, as prefeituras estão com a corda no pescoço, não tem dinheiro para investir. Aí tudo cai na costa do prefeito. É enchente, é problema de saúde, é problema de educação, ou dos governadores, depende do tipo de problema. Em relação à passagem de ônibus, o ONU, claro, sempre busca fazer um aumento em ano não eleitoral. Né? A gente sabe como é que funciona isso daí. Agora, vamos ver se realmente o índice vai ser o índice da inflação, né? Ou se vai ser superior. Quer dizer que o prefeito anterior não fez para deixar cair no colo desse. Para deixar cair no outro. É sempre assim, empurra o colo, empurra a bomba no colo do outro. Agora, esse garantiu que não vai ser superior aos índices de inflação. O outro fez aumento superior de inflações. Vamos ver na prática. E daqui a pouco, a banalização da violência, crimes cada vez mais cruéis em todo o Brasil. E também, apesar da poluição e do alto custo, termoelétricas devem operar o ano todo.